Hello, galerinha! Eu sou a Ray e esse é o De Livro em Livro. Bom, gente, eu sei que a gente tá em época de Halloween e tudo mais, a gente tá fazendo um especial Halloween aqui no canal, mas eu vou dar uma pausa, assim, rapidinho nesse especial, porque eu preciso conversar com vocês sobre uma coisa, um assunto que foi meio que reavivado em mim, de uma experiência que eu tive quando eu era mais nova. De vez em quando eu ainda passo por isso, mas principalmente quando eu era mais nova. E ele foi meio que reavivado em mim, desde que eu tive contato com um livro chamado Céu Sem Estrelas, da Iris Figueiredo. Primeiro de tudo, por favor, leiam esse livro. Segundo, nesse vídeo eu vou acabar colocando um pouco da minha experiência pessoal e colocando muito mais de mim, no sentido de abrindo um pouco mais a minha privacidade para vocês, do que eu jamais fiz aqui no canal. Então, na verdade, eu tô pensando ainda, eu tô gravando o vídeo agora, mas eu não sei ainda se eu vou lançar, se eu vou estar preparada pra lançar, porque a minha vida particular, assim mesmo, é uma coisa que eu mantenho muito pra mim, sabe? Eu não sou de abrir muito. Mas eu sinto que tem uma importância e que eu preciso conversar sobre isso. Então eu ainda tô aqui meio que num debate interno, mas vamos ver. Principalmente porque eu sei que quando a gente se expõe assim, a gente abre um certo espaço, assim, pra pessoas virem falar besteira, assim, nos comentários e tal. Então, primeiro de tudo, deixa eu só dar uma contextualizada pra vocês sobre o que se fala esse livro, sobre o que aborda, pra eu poder explicar o que ele trouxe em mim, o que ele reavivou em mim e me fez refletir sobre coisas que eu não pensava há muito tempo. Aqui a gente segue uma personagem principal que ela se chama Cecília e ela passa por problemas muito sérios com a família, principalmente com a mãe dela. Também é o padrasto e é o pai que ela não sabe quem é, a mãe dela não conta quem é o pai dela, e ela vive em constante batalha contra o seu peso, contra o seu corpo, enfim. Aqui no livro ela acaba de completar 18 anos e essa relação com a mãe dela fica cada vez mais difícil. Até que depois de mais uma discussão entre milhares de discussões que elas tiveram antes, a mãe dela disse que não aguenta mais olhar pra cara dela, que é uma coisa que de vez em quando ela faz, ela fica de saco cheio, passa pelos seus problemas pessoais e diz que não quer mais a filha por perto e manda a filha pra passar uma temporada na casa da avó, que foi quem praticamente criou a Cecília e é um pontinho de luz na vida dela. Mas o que acontece é que dessa vez a Cecília tá cansada de recolher todas as migalhas de amor que ela recebe, de atenção, de carinho, e aí ela decide que dessa vez ela não vai pra casa da avó. Ela não vai fazer o que a mãe dela quer, não vai desaparecer da forma que a mãe dela quer, então ela vai passar uma temporada lá na casa da melhor amiga dela. Por acaso, né, mora ali com uma família e ela tem um crush muito grande no irmão dessa melhor amiga dela, mas é uma paixão platônica, até que ela vai passar essa temporada na casa da amiga dela e ela acaba descobrindo que talvez não seja tão platônica assim, e aí eles começam ali um relacionamento também, mas a Cecília já tá passando por 1000 outros problemas, assim, pessoais. Dito isso, mais ou menos sobre a sinopse do livro, eu indico demais que vocês leiam. E ele traz assuntos muito, muito sérios e muito importantes e que falaram muito comigo. Então agora eu vou puxar mais um pouco pro meu lado pessoal e o que esse livro acabou despertando em mim, me lembrando, e sobre o que exatamente eu queria falar por causa do livro. Pra começar, o livro me tocou de diversas formas. E muitas das situações que a Cecília passou conversaram muito comigo, porque foram situações que eu passei durante a minha juventude. E também, meio que incutiu em mim aquele sentimento de agradecimento, sabe? De graças a Deus que eu tenho uma família que me apoia. E eu dou muito valor a essa família, porque eu sei que nem todo mundo tem e encontra esse tipo de apoio dentro da família. Às vezes encontra nos amigos, que também são uma forma de família, assim, entendeu? Mas eu tô falando, assim, da minha visão, do meu ponto de vista, eu agradeço pela família que eu tenho, pelo apoio que eles me deram. Então, mesmo quando eles erravam também, eu sabia que não era uma coisa bem intencional, sabe? Isso acabou me abrindo os olhos também pra sentir muito mais empatia pelas outras pessoas, que eu já sentia antes, mas agora, não sei, muito mais. E eu sei que se eu não tivesse esse apoio que eu tive, provavelmente eu poderia ter me perdido durante várias vezes e talvez percorrido alguns dos caminhos que a própria Cecília percorreu durante o livro, que eu não vou entrar muito profundamente nisso, que é pra não estragar a experiência de ninguém lendo o livro. O livro levanta uma discussão que é super necessária, não só pros jovens, pra todo mundo, sabe? Porque não quer dizer que quando você fica mais velho, você fica mais autoconfiante, sabe? E que todos os seus problemas internos, eles ficam, menorzinhos, porque você tem muitas outras coisas pra se preocupar. Não funciona assim. Se isso tá com a gente, vai
continuar com a gente, independente da idade que a gente tem. Quando aconteciam os jantares em família, no livro com a Cecília, isso batia em mim com uma força absurda, porque eu passava por situações parecidas também. Eu também escutava diversos comentários, assim, maldosos, às vezes não tão descarados, mas num comentáriozinho, assim, e de vez em quando numa indiretazinha, assim, sobre o meu peso e sobre a minha relação com comida. Então eu entendia demais o que a Cecília estava sentindo, e a Iris colocou tudo de uma forma tão perfeita, tão genuína, por causa desses comentários e muitas vezes nessas festas de família, e os resultados disso ficavam comigo durante semanas e semanas e semanas, e eu me sentia culpada por sentir fome de comer na frente dos outros, porque quando as pessoas me olhavam comendo, eu já sentia o julgamento no olhar da pessoa. E aí na minha cabeça já vinha aquela vozinha que às vezes a pessoa nem verbalizava, mas já tava na minha cabeça quando a pessoa tava me olhando. Ah, tá vendo? Por isso que ela é gorda, ela não para de comer. É como se elas já estivessem berrando na nossa cara só olhando, sabe? Eu sempre fui muito orgulhosa, sempre me fingi muito forte, mas por dentro a coisa era bem diferente. Outra coisa que eu me identifiquei muito com a Cecília pra comprar roupa era uma tortura. Pra falar a verdade, é uma tortura até hoje. Porque além de não ser magrinha, padrãozinho, sabe? Do jeito que as roupas são feitas pra caberem, né? Eu ainda sou muito alta. Eu tenho 1,83 m. As roupas também não são feitas pra mim. E eu sempre fui alta, mesmo quando mais nova. E eu sempre tive muita dificuldade de comprar roupa. Você pode perguntar pra qualquer amigo meu, que todos eles vão te dizer: não dá pra ir comprar roupa com a Ray, porque a Ray odeia comprar roupa. E talvez não seja necessariamente porque eu odeio comprar roupa. Eu adoro roupa nova, mas a dificuldade de entrar nos modelos que as lojas oferecem pros outros e ter que me encarar no espelho e ver aquela calça que eu gostei tanto não entrando, não passando das minhas coxas ou então ficando na metade da minha bunda. É um sentimento desesperador de não se adequar, de não ser aceito, sabe? De que o seu corpo tá errado, de que você tá errada. E a pior parte é porque não tem o que você fazer. O que você vai fazer? Você vai cortar metade das suas pernas fora pra você caber numa calça que você quer? Por motivos diferentes dos motivos da Cecília, eu também vivia com roupas compridas e largas, estava sempre de casaco. E outra coisa que me fez eu me identificar com o livro foi que eu também moro em Niterói. Então, muitas das coisas eram muito familiares pra mim e tudo passava perfeitamente, era como se fosse partes do livro, como se fosse eu. Entendeu? Então eu sei como é o calor de Niterói. E eu tava sempre de casaco. Sempre de casaco. E as pessoas me zoavam, mas eu não ligava. Porque eu preferia que elas me zoassem por eu estar com casaco num dia de sol do que elas me zoassem por causa das minhas gorduras e porque eu não era parecida com as minhas amigas. E tudo isso vai acarretando milhares de outros problemas, de comentáriozinhos maldosos que você escuta também. Porque quando as pessoas são mais jovens, elas às vezes têm a tendência de falar muito mais antes de pensar, sabe? Sem medir as consequências das coisas que elas dizem. Então, e por muitas vezes também, por exemplo, eu me sentia totalmente indesejada, porque eu era mais alta até do que os meninos, e eu era mais gorda do que todas as minhas amigas, e nenhum garoto se interessava por mim. E aí, quando você tem a oportunidade de finalmente, depois de muitos e muitos e muitos anos, porque eu demorei muito tempo pra perder o bebê, você aceita a primeira pessoa que tem coragem de chegar e se aproximar de você, porque você acha que você não merece ninguém melhor, porque você acha que você não vai conseguir ninguém melhor, porque ninguém vai prestar atenção em você. E se você quer beijar pela primeira vez, você vai aproveitar a primeira oportunidade que tem, porque pode ser que ela não surja pelos próximos 3 anos, e de todas as suas amigas você foi a única que nunca beijou ninguém. Ai, como eu tava errada! E esses dias eu fiz até um comentário nos stories que, nossa, eu usei o termo gordice, porque eu nunca tinha realmente parado pra pensar nesse termo. E eu recebi uma mensagem de uma pessoa me dizendo: Ray, por favor, não use esse termo é extremamente gordofóbico. E eu peguei, olhei e eu fiquei: do que ele tá falando? Gordofóbico por quê? E aí eu parei pra pensar. E eu me senti tão mal depois, tão mal, vocês não têm noção. Porque era como se eu tivesse feito alguém se sentir do jeito que outras pessoas tinham me feito sentir quando eu era mais nova. E às vezes as pessoas não levam muito a sério, acham que é frescura, que é mimimi, que... Mas você não pode medir o que é válido ou não quando a dor é do outro e não é sua. E esses pequenos comentários que podem parecer bobos, juntos, podem sim desencadear uma coisa muito séria dentro de alguém.
Como foi o que aconteceu com a Cecília, como foi o que acontece com um monte de gente. Seja por racismo, gordofobia, homofobia, o que for. A vida já não é uma coisa muito fácil de se levar se você é uma pessoa confiante, se você é uma pessoa determinada, se você já tem os seus objetivos todos traçados, certinhos. Agora você imagina pra quem não tem isso. Pra quem tá tentando se descobrir, se encaixar, se entender. Ah, mas a vida não é fácil pra ninguém. A pessoa tem que aprender isso desde cedo. Nada nunca é fácil. Então por que a gente não pode fazer o possível pra que não fique mais difícil ainda, se a gente puder evitar isso? Enfim, a mensagem que passa ao livro que eu queria deixar pra vocês aqui também, e é por isso que eu fiz todo esse vídeo, não pra ficar me queixando das coisas, é que se vocês estão se sentindo assim, se vocês estão se sentindo incompreendidos, se vocês estão se sentindo extremamente pressionados pra ser uma coisa que vocês não podem ser, que vocês não são, insatisfeitos com vocês mesmos, com coisas que vocês não podem mudar, se estão se sentindo sozinhos e dormentes, sabe? Por favor, não tenham medo de procurar ajuda. Não se sintam fracos por precisar de ajuda. O fato de você admitir que você já precisa de alguma coisa, que você precisa de uma força externa, de uma ajuda de alguém, já mostra uma força enorme, uma coragem enorme. Pedir ajuda não é coisa de gente fraca, é coisa de gente forte. Conversar com alguém, com um psicólogo, psiquiatra, com um amigo, com seja quem for, pode ajudar muito. E pode parecer pra você que não, tipo, não vai fazer diferença nenhuma. Eu vou ficar falando, não vai mudar nada. Palavras, o que elas vão fazer? Mas se você parar pra pensar bem, tudo no mundo começa com palavras. Porque muitas vezes foram palavras que te disseram que criaram esse sentimento de inferioridade que você sente. Palavras. Foram palavras que podem ter te ajudado a te destruir. Então, se você dá poder o suficiente para elas te ferirem desse jeito, então, por favor, também dê a elas o devido valor no poder que elas têm de te ajudar a se curar.